E aí, torcedor do Galo, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro é um terreno fértil para grandes histórias, reviravoltas e declarações polêmicas. Dessa vez, o técnico Cuca protagonizou um episódio que promete gerar repercussão nos bastidores do clube e entre os torcedores. Após um desempenho muito abaixo do esperado de um de seus comandados, o treinador não hesitou em soltar o verbo "Hot, não joga mais comigo". Da mim, a frase ressoou como um ultimato e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa esportiva. A insatisfação do experiente técnico tem motivos claros. A atuação do jogador em questão foi alvo de críticas pesadas da torcida e, segundo fontes internas, a gota d'água veio após um erro decisivo que comprometeu o resultado da partida. Nos vestiários, Cuca teria deixado claro que a paciência acabou e que não pretende mais contar com o atleta para os próximos compromissos da equipe. A relação entre treinador e jogador já vinha desgastada há algumas semanas. Durante os treinamentos, o atleta demonstrava dificuldades em seguir as instruções táticas, e sua falta de intensidade nos jogos já havia sido questionada internamente. No entanto, ninguém esperava que a ruptura fosse acontecer de forma tão abrupta, e pública torcedores rapidamente se dividiram nas redes sociais. Enquanto alguns apoiam a decisão do técnico, alegando que o jogador realmente não vinha correspondendo às expectativas, outros acreditam que a declaração foi exagerada e que poderia ter sido resolvida de maneira mais reservada. Expor um jogador assim pode acabar desvalorizando o atleta e prejudicando o grupo, comentou um torcedor no Twitter. A diretoria do clube ainda não se manifestou oficialmente sobre a decisão de Cuca, mas nos bastidores já se especula que o jogador pode ser afastado ou até mesmo negociado antes do fim da temporada. Caso a medida seja concretizada, o clube terá que buscar alternativas para suprir essa ausência, especialmente se for uma peça-chave dentro do elenco. O episódio levanta um debate sobre a postura de treinadores no futebol brasileiro. Muitos argumentam que declarações como essa podem ser prejudiciais para a harmonia do vestiário, enquanto outros defendem que a cobrança pública pode servir de alerta para o restante do elenco. No caso de Cuca, essa não é a primeira vez que o técnico adota uma postura firme em relação a jogadores que não correspondem às suas exigências. Com um histórico vitorioso e conhecido por sua disciplina tática, Cuca sempre prezou por um grupo coeso e comprometido. Em passagens anteriores por outros clubes, o treinador já afastou jogadores que não se encaixavam em seu modelo de jogo, mas raramente de maneira tão direta e pública. Além do impacto imediato dentro do clube, a declaração também pode influenciar o mercado da bola. Caso o jogador realmente não tenha mais espaço na equipe, empresários e outros clubes já devem estar atentos à situação, cogitando uma possível negociação. Para o atleta, o desafio será dar a volta por cima e mostrar seu valor, seja dentro do próprio clube ou em uma nova equipe. Enquanto isso, o ambiente no clube segue tenso. Outros jogadores certamente estarão atentos à postura do treinador e podem até se sentir pressionados a elevar seu nível de atuação para evitar situação semelhante. O desempenho da equipe nas próximas partidas será um termômetro para medir o impacto dessa polêmica no grupo. O futebol, como se sabe, é dinâmico e reviravoltas podem acontecer a qualquer momento. O jogador afastado ainda pode ter uma chance de redenção, ou a decisão de Cuca é definitiva. No passado, já vimos casos de atletas que voltaram a brilhar após conflitos com treinadores, mas também vimos carreiras promissoras serem interrompidas por desgastes desse tipo. Para a torcida, o mais importante é que o time mantenha um bom desempenho dentro de campo. Se a ausência do jogador resultar em uma melhora coletiva, a polêmica logo será esquecida. Mas, se a equipe sentir falta de sua qualidade, as cobranças podem se voltar contra o próprio Cuca. Nos próximos dias, declarações de dirigentes e do próprio jogador serão fundamentais para entender melhor o desdobramento dessa história. Se o atleta aceitar a decisão e buscar novos ares, o episódio pode ser encerrado sem maiores danos.
Mas se houver um embate público entre treinador e jogador, a novela pode ganhar novos capítulos ainda mais polêmicos. O certo é que a declaração forte de Cuca já entrou para a lista das grandes polêmicas do futebol brasileiro, em um esporte onde bastidores e declarações têm tanto peso quanto os gols dentro de campo. A frase "não joga mais comigo" ecoa como um divisor de águas para a carreira do atleta e para o futuro da equipe. Com o calendário apertado e competições em andamento, a equipe não pode se dar ao luxo de perder o foco. Para Cuca, o desafio será manter o elenco motivado e garantir que a turbulência nos bastidores não comprometa o desempenho em campo. Afinal, no futebol, resultados falam mais alto do que palavras, por mais impactantes que elas sejam. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! O desabafo de Cuca pegou a todos de surpresa, mas para quem acompanha o dia a dia do clube, essa insatisfação já vinha se desenhando há algum tempo. O treinador sempre foi conhecido por sua exigência e pela forma como cobra intensidade e comprometimento de seus jogadores. Dessa vez, porém, ele parece ter perdido a paciência de vez. Sua declaração enfática de que o atleta não joga mais com ele soa como uma sentença definitiva, colocando um ponto final na trajetória do jogador dentro da equipe. Nos corredores do clube, o clima é de apreensão. A reação dos demais jogadores pode ser um fator crucial para o desdobramento dessa situação. Alguns atletas podem enxergar a atitude do treinador como um alerta de que ninguém tem cadeira cativa no time, enquanto outros podem se sentir inseguros diante da possibilidade de uma cobrança pública semelhante no futuro. O efeito psicológico dessa decisão no vestiário será determinante para a resposta da equipe nas próximas partidas. A polêmica também levanta um debate sobre o papel dos treinadores no futebol moderno. Se antes a hierarquia era clara e inquestionável, hoje os jogadores possuem uma influência muito maior nos clubes, especialmente aqueles mais valorizados no mercado. Em alguns casos, é o treinador quem acaba deixando o cargo após um conflito com um jogador importante. No entanto, Cuca demonstrou que ainda há espaço para comandantes que não temem tomar decisões duras, mesmo que isso signifique abrir mão de uma peça do elenco. Enquanto a diretoria avalia os próximos passos, a torcida segue dividida. Alguns defendem que a decisão do técnico é necessária para manter a disciplina e a competitividade do elenco, enquanto outros acreditam que o jogador deveria ter mais uma chance para provar seu valor. Em um cenário onde os resultados ditam o rumo das coisas, a percepção sobre essa decisão pode mudar rapidamente dependendo do desempenho do time nos próximos jogos. O jogador, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Seu silêncio pode indicar que ele está buscando uma solução nos bastidores, seja tentando reverter a situação ou negociando uma saída para outro clube. No entanto, se ele decidir rebater publicamente as palavras de Cuca, a situação pode se tornar ainda mais delicada, transformando o caso em uma verdadeira guerra de declarações. O futebol brasileiro tem inúmeros exemplos de casos semelhantes, em que um jogador foi afastado por desentendimentos com o treinador, mas depois acabou recuperando seu espaço. Se o atleta afastado deseja um retorno, precisará demonstrar não apenas qualidade técnica, mas também comprometimento e humildade para reconquistar a confiança do treinador. Caso contrário, seu destino pode ser longe do clube, talvez até mesmo em uma transferência para o exterior. Nos bastidores, empresários já monitoram a situação de perto. Dependendo do jogador envolvido, seu afastamento pode se transformar em uma oportunidade de mercado, despertando o interesse de outras equipes que queiram aproveitar a situação para garantir um reforço inesperado. Caso um clube rival manifeste interesse, a diretoria pode ter que tomar uma decisão estratégica, equilibrando os interesses esportivos e financeiros da equipe. Cuca, por outro lado, não demonstra arrependimento. A forma como ele se posiciona diante dos desafios sempre foi uma marca registrada de sua carreira. Ao longo dos anos, ele já precisou tomar decisões difíceis, e essa parece ser apenas mais uma em sua trajetória.
Para ele, o mais importante é manter um elenco que esteja alinhado com suas ideias e disposto a dar o máximo dentro de campo. O episódio reforça como o futebol é um ambiente volátil, onde um jogador pode ir de titular incontestável à carta fora do baralho em questão de dias. A exigência por resultados, aliada à pressão da torcida e da imprensa, faz com que decisões drásticas sejam tomadas com frequência. No entanto, o desdobramento desse caso ainda está em aberto e os próximos dias serão decisivos para entender qual será o destino desse jogador dentro do futebol brasileiro. Independentemente de como essa história termine, uma coisa é certa: a declaração de Cuca já entrou para os anais do futebol como um dos momentos mais marcantes da temporada. O impacto dessa decisão pode ser sentido tanto dentro do clube, quanto no cenário nacional, reforçando como o futebol é imprevisível e repleto de reviravoltas que mantém a paixão dos torcedores sempre acesa. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.